A partir de sua terceira temporada, Apenas um Show começou um costume bastante interessante, que são seus especiais de Halloween, onde os personagens se juntam e começam a contar histórias assustadoras. Bom, assustadoras pra eles, porque na maioria das vezes essas histórias acabam sendo muito mais bizarras do que assustadoras. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nos episódios mais assustadores / bizarros de Apenas um Show. E para começar, vamos falar da história onde o Mordecai, o Rigby, a Margareth e a Aileen resolvem ir no cinema na noite de Halloween. Porém, eles estavam sem carro para fazer isso e acabam aceitando carona de um ônibus com um motorista bastante estranho. No entanto, esse ônibus não era um ônibus normal, ele era um ônibus da farra e dentro estava acontecendo uma grande festa que todos resolvem aproveitar um pouco. Mas aí eles acabam passando pelo cinema e o motorista estranho não deixa ninguém descer. E com isso, os quatro percebem que tinha alguma coisa de muito errada com aquele lugar, porque os participantes da festa estavam envelhecendo cada vez mais e alguns estavam até mesmo morrendo. Então, os quatro percebem que também estavam ficando velhos, mas como eles tinham sido os últimos a entrar no ônibus, eles rapidamente se tornam os únicos vivos naquele lugar. E quanto ao motorista estranho, na verdade ele era uma caveira muito doidona que só queria saber de matar pessoas. Desesperados, eles tentam fugir daquele lugar. Inclusive, o Mordecai espanca o motorista e assume o volante do ônibus. Porém, o veículo estava sem freios e todos estavam ficando cada vez mais velhos e perto da morte. Então, Mordecai tem a brilhante ideia de engatar a ré, o que para o ônibus por alguns segundos, mas depois ele começa a andar para trás, o que muda completamente os efeitos estranhos dentro do veículo, que agora ao invés de envelhecer as pessoas, passou a rejuvenescê-las. E assim, os quatro acabam virando criancinhas e decidem usar o teto solar para fugir daquele lugar. Mas mesmo fora do veículo, aqueles efeitos estranhos não passam. Saímos do ônibus da farra! Agora vamos falar da história onde o Rigby resolveu jogar ovos na casa de um cara que não quis dar doces para ele na noite de Halloween. Porém, essa casa não era de uma pessoa qualquer, ela pertencia a um poderoso bruxo, que furioso amaldiçoa Rigby por ter sujado sua casa. Inicialmente nada acontece, mas no outro dia, Rigby estranhamente começa a virar uma casa. E para entender melhor o que estava acontecendo, os outros funcionários do parque acabam entrando dentro dele. E lá eles recebem um telefonema do bruxo que diz que essa transformação do Rigby era apenas o começo da vingança. Furioso, Benson começa a xingar o bruxo, que fica ainda mais revoltado e agora jura vingança contra todos os funcionários do parque. Primeiro, o musculoso resolve enfrentar o bruxo sozinho, mas acaba sendo capturado e virado do avesso. Depois, o bruxo usa o telefone para matar o fantasmão, joga o saltitão na lareira e taca fogo nele, dá descarga no Benson, bate no Pairulito e, para finalizar, arranca a cabeça do Mordecai. Então, vendo que todos seus amigos tinham sido mortos, Rigby começa a implorar por desculpas. E vendo o sofrimento dele, o bruxo resolve terminar sua vingança, que era jogar ovos nele. Você me transformou numa casa e matou todos os meus amigos só pra tacar ovos em mim? É isso? Sim. Também teve aquela história onde o Rigby, Mordecai, Musculoso e Fantasmão resolveram ir para um canteiro de abóboras para destruir algumas delas. Mas chegando lá, eles estranhamente encontram dois espantalhos com cabeça de abóboras, um homem e uma mulher. E abaixo deles tinha uma placa que dizia: esmague tudo o que quiser, mas deixe esses dois pombinhos em paz. Obviamente, eles ignoram completamente os avisos e esmagam a mulher abóbora. Mas essa acaba sendo a pior decisão da vida deles, porque o outro espantalho acaba ganhando vida e jura se vingar por terem matado sua esposa. A criatura então agarra o fantasmão, que imediatamente vira uma abóbora e é esmagado.
Muito assustados, Rigby, Mordecai e Musculoso saem correndo para dentro de um milharal, e assim uma caçada muito louca começa. O primeiro a ser alcançado foi o Mordecai, que rapidamente foi transformado em uma abóbora e esmagado com um pisão. O próximo foi o Rigby, que tentou se esconder em um celeiro, mas também terminou transformado e esmagado. E com isso restava apenas o Musculoso, que morrendo de medo começou a implorar por sua vida. Mas cheio de ódio por terem matado sua esposa, a criatura sem piedade nenhuma o transforma e o esmaga, matando assim todos aqueles que esmagaram sua esposa. E depois, para deixar as coisas ainda mais bizarras, a criatura pega a semente dos 4 e planta naquele milharal. E assim, estranhamente brotam abóboras com o rosto deles. A próxima história começa no funeral de Mordecai e Rigby, que tinham morrido enquanto enfeitavam a casa para o Halloween. No entanto, como os dois não tinham conseguido terminar o trabalho, eles ficaram com negócios inacabados na Terra e por isso viraram fantasmas e começaram a assombrar a casa. A única forma de se livrar desses fantasmas era se o Benson demitisse os dois, porque assim os assuntos inacabados deles seriam resolvidos. No entanto, o Benson não conseguia demiti-los de jeito nenhum, porque sempre que ele tentava, os fantasmas encontravam alguma forma bizarra de assustá-lo. E como o Benson era muito medroso, ele sempre saía correndo sem terminar sua missão. E assim, o coitado do Benson passou vários meses sendo atormentado pelos fantasmas, que cada vez faziam coisas mais e mais bizarras para poder assustá-lo. Mas depois de tentar montar uma armadilha com videogames, Benson finalmente se lembra que para demitir um funcionário do parque, ele só precisava apagar os arquivos deles no banco de dados dos empregados. E assim, enquanto era atormentado, Benson corre até o computador da casa e com muita dificuldade ele consegue apagar os arquivos e finalmente demitir o Mordecai e o Rigby. Mas é a partir daí que as coisas ficam ainda mais bizarras, porque o Benson se transforma em um fantasma. Bom, ele sempre foi um, porque na verdade foi ele quem morreu enfeitando a casa, e seu espírito vinha assombrando o local desde então. Quer dizer, eles nem estavam mais na casa, eles estavam em um cemitério. E aquele é o seu túmulo. Descanse em paz, Benson. Você está despedido. Outra história bem assustadora ou estranha foi aquela onde o Benson pediu para o Mordecai e o Rigby trocarem o papel de parede da casa, porque eles tinham estragado tudo. No entanto, os dois não sabiam como fazer esse serviço e, convenientemente, a TV acabou ligando enquanto passava um comercial de um cara que dizia que colocava papéis de parede de graça na casa das pessoas. Não achando isso nem um pouco estranho, os dois muito preguiçosos ligam pro cara e contratam seus serviços. E assim, o sujeito, que era bastante estranho, vai até a casa deles e começa a trabalhar enquanto Mordecai e Rigby ficavam jogando videogame. 3 horas depois, os dois resolvem conferir o trabalho do cara e encontram a casa impecável. Porém, o sujeito muito doidão estava tentando colar o pirulito na parede e depois ele sai correndo de uma maneira muito estranha. Para evitar problemas, Mordecai e Rigby resolvem se livrar desse cara, mas ele começa a atacar o Benson, e quando os três tentam ir ajudá-lo, percebem que a casa estranhamente tinha se enchido de corredores sem fim, que mudavam de lugar o tempo todo. Era basicamente um labirinto, e eles estavam presos lá. Então, depois de descobrirem que podiam sair se rasgassem o papel, os três acabam indo parar em uma espécie de caverna, onde encontram o resto dos funcionários do parque presos em casulos de papel de parede. E o sujeito do papel de parede também estava lá, e para deixar as coisas ainda mais tensas, ele se transforma em uma sinistra aranha gigante e começa a atacá-los. Mordecai e Rigby até tentam lutar jogando algumas pedras na aranha, mas isso não causa dano nenhum. Mas pelo menos eles conseguem salvar seus amigos. Quer dizer, o Musculoso morre, mas o resto consegue fugir.
E para poderem se livrar daquela aranha monstruosa, Mordecai e Rigby resolvem usar algumas granadas que convenientemente estavam no local. Espera um pouco, a gente não tem que se afastar antes das granadas explodirem? Como é que é? E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das piadas adultas que já apareceram em Apenas um Show. Corre lá que o vídeo tá bem legal.